o ouvinte que talvez não esteja tão inteirado o que está acontecendo, o pedido de impeachment do prefeito Crivella é baseado numa extensão de prazo, numa concessão para que duas empresas mais especificamente, pudessem não, né? Elas exploram a publicidade naqueles mobiliários públicos, são aqueles letreiros que aparecem, né, a temperatura, o horário, assim como abrigos de ônibus. Então, elas exploram há 20 anos quase, né? Esse ano completa 20 anos, e o prazo, né, foi uma licitação ocorrida em 99 e não previa no contrato original nenhum tipo de renovação. E houve ali vamos dizer assim, todo um processo bem torto mesmo. Houve uma extensão, e aí é uma alegação que não é uma renovação, em si uma extensão, que o contrato estaria desequilibrado, as empresas estariam tendo prejuízo por questões pontuais e que, então, para reequilibrar o contrato, eles fizeram uma extensão de 7 anos dessa concessão. Foi questionado, mas como é que pode a controladoria dar prosseguimento a um processo onde não há, né, o esgotamento das contas, considerando que nós estamos falando de uma licitação que poderia arrecadar no final desse ano centenas de milhões de reais, lembrando que em 97 o valor envolvido foi de 200 milhões de reais. Valores presentes passa da casa de 1 bi. Então como é que ela dá uma extensão, né, ali rápida dentro de um valor? E aí outros pontos, as empresas são inadimplentes, ela alega ali que coincidentemente, ou seja, esse processo está cercado de coincidências, doutor, você vê que, né, como é que é a vida, né? Mas coincidentemente, no dia seguinte, só que eles comunicam a inadimplência das empresas para que elas sejam colocadas na dívida ativa, né? Uma vez que tinha sido alertada há mais de um mês pelo Tribunal de Contas do município a necessidade de cobrança das dívidas com base nos autos de infração que elas vinham sofrendo. Então, assim, e para mim, o que aí como vereador, né, e cidadão, aí eu também tenho meus limites, entendeu? Ou seja, eu não consigo, Renata, escutar, né, uma pessoa, uma servidora pública nesse tamanho, né, nesse grau de responsabilidade, que é uma controladora geral do município, ela chegar numa casa legislativa dando o seu depoimento e dar uma resposta que vai literalmente contra o que ela escreveu no parecer. Aí fica difícil, porque na hora de dar depoimento ela disse que houve sim tempo hábil para fazer os testes. E aí você lê, né? Eu não vou ler aqui, se quiser até leio aqui o parágrafo, mas ela escreve, né, e assina dizendo que não houve tempo hábil. A única justificativa para ampliar o prazo de concessão, porque se você pega o contrato original, ele é bem claro, bem assim, não dá margem para dúvida. Não é previsto qualquer possibilidade de renovação, tá? Não tinha, ou seja, obrigatoriamente deveria ocorrer uma nova licitação agora em dezembro de 2019. E aí eles alegam, olha, houve um desequilíbrio, até uma lógica muito frágil, né? Porque ali na região do Porto, quem conhece aqui o Rio de Janeiro, que houve aquela mudança, quando houve uma nova administração da região do Porto, eles tiraram a possibilidade de explorar para essas duas empresas aquela publicidade. Só que, como era uma região totalmente degradada, nada ali se arrecadava em termos de publicidade. Então, na prática não houve qualquer desequilíbrio. E detalhe, as empresas sucessivamente, acho que, se eu não me engano, são mais de 2.000 autos de infração. Sim. 2.000 autos de infração. E nisso a controladora não enxerga nada, mesmo que um mês antes o Tribunal de Contas do município tenha feito a advertência, e que é a obrigação da controladoria repassar internamente na prefeitura, ou seja, dar ciência aos respectivos órgãos pelo o parecer do Tribunal de Contas do município. Então, para completar essa, vamos dizer assim, essa novela que se transformou essa história, simplesmente o argumento utilizado do reequilíbrio poderia ser dar vamos dizer assim, algum embasamento jurídico para que houvesse essa extensão, já que o contrato original não previa isso, mas que então fosse única e exclusivamente fruto de uma análise muito criteriosa, técnica de contas, se realmente, né, havia um desequilíbrio. Aí que vem outro problema. Aí no depoimento dela, ela diz assim, olha,
E ela começa a contextualizar, e ela fala inclusive isso, olha, é necessário que façamos aqui uma contextualização do momento. E aí ela fala a todo instante que havia uma ameaça muito grande da prefeitura não ter condições de pagar o 13º dos funcionários. Daí a necessidade de, ela não usou o termo correr, mas dar celeridade ao processo, e por isso também a palavra urgente, daí a palavra urgente, porque precisava logo pagar. Ora, a extensão do prazo é por um possível desequilíbrio ou pela necessidade de arrecadação da prefeitura? Porque por necessidade de arrecadação da prefeitura, aí não há nenhum embasamento jurídico para fazer essa extensão. Então, assim, é lógico. E aí, por que houve uma grande contradição por parte dela no depoimento? Única e exclusivamente porque ela sofreu pressão. Só que, quando jogaram o holofote, acharam que isso ia passar, né, escondido. Na hora que jogaram o holofote em cima, como é que a controladora dá um parecer que não teve tempo hábil, mas mesmo assim pode seguir com o processo?